A Inconfidência Mineira foi um dos principais acontecimentos do século XVIII no Brasil. Mesmo ela não tendo se concretizado de fato, foi um sinal da insatisfação da população com a coroa portuguesa. O Brasil de 1700 era uma colônia de Portugal. Isso quer dizer que basicamente tudo aqui era controlado pela metrópole. Um dos principais estados era a capitania de Minas Gerais, que gerava um lucro imenso para Portugal por conta da quantidade de ouro e pedras preciosas que eram extraídos. Por causa disso, as casas de fundição foram estabelecidas, centralizando a extração de ouro. O imposto da captação foi substituído pelo quinto, onde 20% de todo o ouro era recolhido para a coroa portuguesa. Depois de recolhido o quinto, o ouro era derretido e transformado em barras, com selos da coroa portuguesa. Um dos problemas é que nem todo mundo conseguia ouro suficiente para transformar em barras e ainda pagar o quinto. A gota d'água foi a decretação da derrama, quando uma arrecadação mínima anual de 100 arrobas de ouro, em torno de 1,5 toneladas, foi fixada em 1751. Isso quer dizer que se a meta não fosse alcançada com a extração do ouro, ela seria de qualquer outra forma, como por exemplo, com o confisco dos bens e desapropriações. Para piorar, em 1755 ocorreu um grande terremoto em Lisboa, que quase destruiu a cidade. A reconstrução ficou sob responsabilidade do primeiro-ministro, o Marquês de Pombal. E qual seria a solução para conseguir mais recursos para reconstruir a cidade? Claro, ele aumentou os impostos na colônia. Nas décadas seguintes, a extração de ouro e outras pedras preciosas diminuía consideravelmente, e Portugal acreditava, ou preferia acreditar, que isso estava ligado não ao esgotamento natural das pedras, mas à corrupção e ao desvio de atenção das atividades mineradoras por parte dos colonos. Para tentar corrigir isso, a Rainha Maria I promulgou um alvará em janeiro de 1785 que proibia qualquer prática que não estivesse ligada à agricultura ou à mineração. A justificativa era que a verdadeira e sólida riqueza estava nos frutos e produções da terra, e que somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes. Isso justifica os principais motivos para a Inconfidência Mineira: o econômico, através dos altos impostos, e os excessos cometidos pelas autoridades portuguesas. Mas a verdade é que o movimento foi o resultado de uma conjuntura da insatisfação de diversos grupos distintos, que teriam interesses econômicos, políticos e culturais em apoiar uma independência da capitania de Minas Gerais. O iluminismo, por exemplo, foi uma grande influência. As ideias iluministas se emberçam na França e serviram de inspiração também para a independência dos Estados Unidos, que em 1783 saiu vencedor da guerra contra a metrópole, a Grã-Bretanha. A façanha da recém-república independente chamou a atenção dos inconfidentes. Na época, existiam alguns brasileiros que iam para a Europa para estudar, por exemplo, nas universidades de Coimbra, em Portugal, e Montpellier, na França, e eram apresentados as ideias iluministas e a história da Guerra de Independência Americana. E quando voltavam ao Brasil, traziam com eles ideais e livros contrabandeados, já que os livros não eram permitidos na colônia. Lembrando que o objetivo da Inconfidência, ou Conjuração Mineira, não era a independência de todo o Brasil, porque ainda não existia uma identidade nacional, e sim a independência da capitania de Minas Gerais, o que eles realmente acreditavam que conseguiriam. Eles até prepararam uma constituição e uma bandeira para o novo país. A bandeira contava com um triângulo e uma frase em latim, retirada do poema de Virgílio, que eles traduziram como liberdade ainda que tardia, e é a bandeira atual do estado de Minas Gerais. Mas o movimento também contou com algumas divergências, como por exemplo, a forma de governo. Existiam monarquistas que desejavam a transferência do poder de Portugal para o Brasil, e os republicanos que gostariam de instaurar uma república provavelmente no estilo dos Estados Unidos. Outro problema foi a escravidão. A Inconfidência Mineira foi um movimento articulado principalmente pela elite, e portanto muitos possuíam escravos, e não pretendiam abrir mão. Na década de 1780, o movimento de independência já contava com vários nomes. Um deles era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, por causa de seu ofício de dentista, uma das várias profissões que tentou até se estabelecer na carreira militar, como alferes na unidade dos Dragões Reais de Minas. Tiradentes era um leitor ávido e autodidata. Ele chegou a elaborar projetos urbanísticos bem à frente de seu tempo, mas que por sua condição plebeia, digamos assim, não tiveram condições de sair do papel.
Apesar de não saber outras línguas, em 1788, seu livro de cabeceira era um exemplar em francês das leis constitucionais dos Estados Unidos, conhecido apenas como Recueil. Sem dúvida, uma das motivações para Tiradentes estar entre os Inconfidentes foi de ordem econômica. Ele perdeu suas propriedades por dívidas e também se queixava sobre o não reconhecimento de seus serviços prestados como alferes aos dragões reais de Minas. Mas ele também foi inspirado pelas ideias iluministas e republicanas, que fizeram parte da independência americana e seduziram muitos inconfidentes. Em 1788, um novo governador foi impostado na capitania de Minas Gerais, Luiz Antônio Furtado de Castro, também chamado de Visconde de Barbacena. Apenas 5 dias depois de assumir o cargo, o Visconde de Barbacena anunciou sem meias palavras a cobrança das dívidas atrasadas do Quinto Real, ou seja, a tão temível derrama, para fevereiro de 1789. Logo, todos os participantes do movimento de independência começaram a se apressar, porque planejavam iniciar a revolta no dia em que a derrama fosse realizada, contando com a reação popular que tal ação causaria. Mas por algum motivo que não se sabe, o governador acabava sempre adiando a derrama. Em março de 1789, Tiradentes foi enviado ao Rio de Janeiro, a fim de conseguir aliados, mercenários e armas. Ele também deveria incitar a rebelião de lá, talvez como uma manobra de despiste. O que Tiradentes não imaginava é que Silvério dos Reis, um suposto aliado do movimento e velho conhecido, estava a caminho do Palácio da Cachoeira do Cão, casa do governador, o Visconde de Barbacena, para entregar o movimento. Silvério dos Reis era um dos homens mais ricos e poderosos de Minas Gerais, mas ele tinha muitas dívidas com a coroa, e a derrama poderia levá-lo à falência. Entregar o movimento foi o jeito que ele achou para se livrar das dívidas. Quando o movimento já estava praticamente todo exposto, a única esperança dos membros em Minas Gerais era o sucesso de Tiradentes no Rio de Janeiro. Mas com novas delações acontecendo em Minas Gerais, o governador voltou a pedir a prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro ao vice-rei, o que de fato ocorreu em 10 de maio de 1789. A maioria dos acusados de inconfidência em Minas Gerais foram capturados e presos em Vila Rica, atual Ouro Preto, entre maio e junho de 1789, como o desembargador e poeta Tomás Antônio Gonzaga, o tenente-coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto e o padre Carlos Correia de Toledo, todos líderes importantes da conspiração de Minas. Tiradentes, depois de preso, aguentou meses de interrogatório, as chamadas devassas, que eram tribunais especiais secretos de inquirição para investigar a conspiração de Minas. Primeiro ele negou todas as acusações, mas depois cedeu e tomou para si toda a responsabilidade da revolta. Depois de 3 anos isolados, no dia 19 de abril de 1792, os presos foram reunidos pela primeira vez, e a cada um deles foi comunicado o veredito. Dentre outras sentenças, 11 dos acusados foram condenados à morte. Entretanto, no dia seguinte, os presos foram reunidos mais uma vez, e uma mudança na sentença foi comunicada. Dos condenados à morte, apenas Tiradentes teve sua sentença mantida. Os demais foram condenados ao degredo, ou seja, não poderiam viver nem no Brasil nem em Portugal. A justificativa da condenação de Tiradentes ter sido mantida foi ele ter sido o único inconfidente que incitou outros contra a coroa de forma aberta. Os demais tiveram penas duríssimas, mas permaneceram vivos por mais algum tempo. Então, em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Tiradentes foi conduzido à forca, onde foi morto e depois esquartejado. Sua cabeça foi exposta em um poste em Vila Rica, com o objetivo de assustar as pessoas e evitar novas conspirações contra a coroa. A ideia popular de que Tiradentes foi o único condenado à morte, o bode expiatório, é verdadeira, mas somente no que diz respeito ao veredito da sentença de morte. Foi condenado apenas o plebeu que havia abertamente difundido a revolta. Mas ele não foi o único que sofreu pelo ideal dos inconfidentes, tampouco foi a única vítima dos atos conspiratórios. Um deles morreu ainda em Vila Rica, 2 na prisão do Rio de Janeiro e outros até em condições piores no exílio. Sem mencionar as mulheres dos inconfidentes, que tiveram uma vida difícil depois que os maridos foram presos e exilados, como foi o caso de Bárbara Eleodora, esposa do inconfidente Alvarenga Peixoto. Acredita-se até que ela tenha participado ativamente da Inconfidência Mineira, sendo considerada por muitos como heroína da Inconfidência, mas os registros são escassos. O fato é que durante o século seguinte à Inconfidência Mineira, Tiradentes não foi esquecido.
Muito material sobre ele foi produzido, mas ele não era esse mártir, esse herói nacional que conhecemos hoje. Afinal, o Brasil ainda era uma monarquia independente, mas uma monarquia. E para muitos monarquistas, Tiradentes ainda era um traidor. Também seria difícil exaltar um homem em regime que era governado pelo bisneto de Dona Maria I, a rainha que mandou matar Tiradentes. Entretanto, isso tudo mudou depois da proclamação da República, em 1889. Assim como em todo o regime, a República Brasileira precisava de um herói nacional, um símbolo que unisse as pessoas da nação. Existiam vários candidatos, o próprio Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Frei Caneca, mas nenhum deles se enquadrava tão bem quanto Tiradentes. Tiradentes era a favor da independência, era republicano, militar e no dia de sua execução morreu com todo o simbolismo religioso em volta, como o uso de um crucifixo e de uma túnica branca, embora muitos questionem a veracidade desse último fato. Outro fator que contribuiu para a promoção de Tiradentes foi o geográfico. Isso porque ele já era um herói em uma região que a partir do século XIX já podia ser considerado o centro político do país. Como não existiam imagens reais de Tiradentes, ele também ganhou um rosto, que muito se assemelha à imagem de Jesus Cristo, como é possível ver no quadro de Pedro Américo e de Décio Vilares. Mas como um militar, é de se esperar que Tiradentes tivesse no máximo um bigode ou algo parecido. E durante o tempo que esteve na prisão, provavelmente teve a cabeça e barba raspadas, para evitar piolhos, como ocorria com todos os prisioneiros. Como é possível perceber, os republicanos não inventaram Tiradentes. Eles apenas idealizaram a figura que já existia para que se encaixasse nos seus propósitos. Como também foi mencionado, a memória de Tiradentes foi preservada durante o século XIX, especialmente nos locais onde ele atuou, como em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mas foi só depois da proclamação da República que se intensificou o culto cívico de Tiradentes, em escala nacional e de forma oficial, tanto que já em 1890, 21 de abril foi declarado feriado nacional, juntamente com o 15 de novembro. Muito obrigada por assistir, não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhe se você gostou do conteúdo.